Ok. Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez na EBD, a Escola Bíblica Dominical, aqui na Igreja Batista de Carnaúba dos Dantas. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. E desde já eu já tenho uma boa notícia. A misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez na sua vida, nessa manhã. Nós queremos agradecer a Deus pela esta manhã, por estarmos aqui juntos mais uma vez. A você que me escuta por essa live, que me assiste, que o Senhor possa estar abençoando sua vida grandemente. E o meu conselho é que você acompanhe as nossas lives, de EBD com um caderninho, uma caneta para você anotar os nossos pontos, certo? O que é importante na nossa lição. Você anotar aí, certo? Se você não pegou, pode pegar que dá tempo. Corra que dá tempo. Enquanto você está pegando aí seu material, sua Bíblia, nós vamos estar orando ao Senhor para que Ele abençoe esse nosso momento. Que abençoe você também aí no seu lar. Vamos orar então? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nós agradecemos por mais uma vez o Senhor nos permitir estarmos juntos, ó Pai, para aprender mais de Ti. Nós agradecemos, Senhor Deus, porque sabemos do Teu amor, da Tua misericórdia para conosco. Senhor, nós queremos Te pedir que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Que esta lição, Senhor Deus, seja gravada em nossos corações e em nossas mentes, ó Pai, para que a gente possa fazer a vontade do Senhor e nos portar, Senhor Deus, de maneira agradável a Ti. Nós oramos, Senhor Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém, irmãos. Vamos dar início à nossa lição de hoje, aprendermos mais sobre esta temática aqui. Estamos estudando esse livro, Comportamento do Crente, Princípios de Ética Cristã. E nós temos aprendido, nas outras aulas, que a ética ela é um ramo da filosofia que analisa princípios que moldam o comportamento cristão, o comportamento da humanidade. E aqui, nas nossas lições, nós estudamos em especial a ética cristã. Nós vimos que ela não pode ser desvinculada da doutrina bíblica. Elas estão entrelaçadas e uma não subsiste sem a outra. E na lição de hoje, nós vamos ver aqui, na nossa lição 3, a ética do comportamento cristão. A ética do comportamento cristão. Tudo bem? Você que tem seu caderno aí, vá anotando que o alvo dessa lição é que você conheça os passos para chegar à excelência da vida cristã, sem murmuração e sem contenda. Você que está anotando, anote também o nosso texto básico. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 12, o verso 9 e 11. Nós vamos ler juntos Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo do 9 ao 11. Ok? Então diz assim a palavra de Deus. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem.
Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, irmãos, aqui nesse texto básico, nós vamos aprender algumas lições do dia de hoje. Então, mantenha esse texto aberto, que nós vamos voltar para ele constantemente. Tudo bem? Então, o alvo dessa lição, irmãos, é saber, conhecer os princípios a respeito do relacionamento interpessoal. Sentir, perceber as atitudes que se deve ter para com o próximo. E agir e procurar comportar-se de acordo com a orientação bíblica. Você que está aí em casa, eu convido você a fazer essas reflexões. Faça essas reflexões, irmão. Será que temos desenvolvido a vida cristã fundamentada no amor sincero? O nosso convívio com as pessoas tem sido de cordialidade e de consideração? Temos pensado no bem-estar do próximo? Nossa vida cristã tem sido de zelo e dedicação ao serviço do Senhor? Vamos pensar sobre isso. Pensa aí com você. Pensou? Então vamos começar a nossa lição, irmãos. Inicialmente, para começarmos, né, antes de entrarmos nos pontos dessa lição, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 26, Provérbios 26, versículo 18 a 20. Provérbios 26, 18 a 20. Diz o seguinte a palavra de Deus: Como louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana a seu próximo e diz: Fiz por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apaga. E não havendo maldizente, cessa a contenda. Certo? Mas o apóstolo Paulo, ele inicia a sessão de ética na carta de Romanos, aí no capítulo 12, com a excelência no culto racional. Ele fala também sobre os dons espirituais que devem estar no meio da igreja e a serviço da igreja. E entre esses dons espirituais, entre esses degraus da vida cristã, Paulo coloca aqui no capítulo 12, no versículo 9 de Romanos, aquilo que é a pedra fundamental para a vida cristã. Aquele princípio que, de fato, é o princípio fundamental na vida cristã. Certo? A gente leu no capítulo 9 o seguinte: o amor seja sem hipocrisia. O amor seja sem hipocrisia. Você pode entender hipocrisia, né, como falsidade, fingimento, dissimulação. E assim, lá em Cantares, nós vemos o apóstolo, nós vemos Salomão poetizando sobre este amor, esse amor sem hipocrisia. Cantares, capítulo 8, versículos 6 e 7, diz o seguinte: Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o nosso amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. A partir do amor sem hipocrisia, vem os degraus da ética do comportamento cristão.
vamos estudar nas lições seguintes esses degraus e trataremos especificamente de 6 degraus. Irmãos, eu não sei se vocês estão vindo, mas tem uma pessoa aqui derrubando aqui, desmatando a cidade, eu acho. Tem um barulho aqui de serra elétrica. Eu espero que os irmãos não se sintam tão incomodados, né? Vamos continuar estudando sobre a palavra de Deus aqui. Então, nós vamos ver aqui nesse versículo de Romanos 6 degraus. 6 degraus que devem existir na vida do crente ético, né, do crente maduro. Entenda esses degraus, irmãos, como níveis em que o cristão ele tem que subir, né? Ele tem que passar para atingir a sua maturidade e assim viver em conformidade com a palavra de Deus. Tudo bem? Vamos estudar aqui 6 degraus. Você que tem sua caderneta aí, está nos acompanhando, anote aí o primeiro degrau, certo? Primeiro degrau, detestai o mal. Detestar o mal é o mesmo que odiá-lo. Paulo usa várias vezes a palavra fugir para significar a repulsa que o cristão deve ter das coisas que são más. 1 Coríntios 6,18, 10,14 e 1 Timóteo 6,11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Um escritor chamado Carlyle, ele comenta sobre esse texto e ele diz o seguinte: o que necessitamos é ver que a infinita beleza da santidade e a infinita maldição e o horror do pecado. O apóstolo João, na sua primeira epístola geral, no capítulo 12, no versículo 15, ele fala sobre detestar o mal. Ele diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmãos, aqui é bem claro, para o cristão, aquilo que é mal, aquilo que não agrada a Deus. O crente ele deve ter um sentimento de repulsa, porém com sabedoria. A semelhança de Deus, de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós devemos repelir o pecado, repudiar o pecado, mas amar o pecador, certo? Como também o somos, né? Pecadores, mas que não sentem prazer no pecado. Então, a vida do cristão deve ser guiada por aqueles sentimentos em conformidade com a palavra de Deus. Assim como Cristo ele abomina o pecado, mas ama o pecador, devemos ser nós também, afastando-nos daquilo que é mal, daquilo que não edifica, daquilo que não é agradável a Deus. Certo? Então, o primeiro degrau foi detestai o mal. O primeiro degrau, detestai ao mal. Nós vemos isso lá em Romanos 12, a partir do 9 até o 11, certo? E qual é o segundo degrau? Anote aí no seu caderninho. Segundo degrau, apegai-vos ao bem. Apegai-vos ao bem. Irmãos, esse verbo apegar, ele sugere um desejo intenso de se apropriar de alguma coisa. Lá no Salmo 63:1, o salmista diz o seguinte: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Salmo 63:1. O comportamento ético do cristão, ele deve ser essa busca constante, e intensa por tudo aquilo que é bom, certo? A palavra de Deus diz lá em Efésios que nós somos salvos
não por boas obras, mas para boas obras, certo? E aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tudo bem? Essas palavras que Paulo usa, detestai, né, e apegares, realmente são palavras muito fortes, né? São palavras fortes, e essas palavras elas podem ser ilustradas em 2 versículos de Colossenses. Nós vamos ver aqui quais são eles, certo? Detestai, a gente vai encontrar em Colossenses 3, do 8 ao 9, Paulo falando o seguinte: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vós despistes do velho homem. Então, aí Paulo fala de uma listinha que Paulo dá de sentimentos, de comportamentos que não devem ser presentes mais no crente, né? No nascido de novo, nascido em Cristo. Despojai-vos de tudo isso, da ira, indignação, maldade, maledicência, língua obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que já despiste do velho homem. Nós somos agora novas criaturas, não é verdade? Então, em Colossenses 3,12, nós vemos esse apegar-vos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Para quem não sabe, longanimidade é a capacidade de suportar as adversidades, tá certo? São sentimentos que devem fazer parte da vida do crente ético, do crente maduro, do nascido de novo, né? Nascido em Cristo. Vamos atentar, né, diligentemente, né, com cuidado para esses pontos, né? Será que eu ainda tenho ira no meu coração, maldade, maledicência? Como é que é o meu falar, né? Será que eu ainda faço uso de palavras de baixo calão, né? Eu faço uso de uma linguagem torpe, né? Como é que eu me comporto perante meus colegas, perante meus amigos, né? Isso é algo que a gente deve se despir, né? Despojar-nos. E, ao mesmo tempo que nos livramos desses sentimentos, né, estarmos atentos a isso. Sermos misericordiosos, bondosos, humildes, mansos e longânimos. Trocando em miúdos, irmãos, tudo isso nada mais é do que a gente se afastar do que é mal e abraçar de corpo e alma tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável a Deus e tudo aquilo que edifica as nossas almas, certo? Então, a gente viu aqui 2 pontos até agora. Primeiro, detestai o mal, e segundo, apegai-vos ao bem, certo? Vamos ao terceiro ponto. O terceiro degrau da vida do cristão. O terceiro degrau é isso aí. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Devemos ser afetuosos uns com os outros, em amor fraternal. A palavra cordialmente é que qualifica esse amor. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram a anjos. Lá em Hebreus 13, 1 a 3. Às vezes, degrau, né, do comportamento cristão, ele fala sobre... É um dos muitos mandamentos que falam sobre mutualidade, né? O amor cordial, ele deve ser recíproco, né? Reciprocidade, ou seja, uns para com os outros.
Irmãos, na igreja, nós não somos estranhos. Nós somos família, somos irmãos porque temos um mesmo Pai, certo? A igreja ela não é um clube social, a igreja não é uma associação, não é uma reunião de amigos, né? A igreja ela é uma família de fato, né? O corpo de Cristo. E essa reciprocidade, esse amor cordial que eu tenho para com meu irmão e o meu irmão tem para comigo, essa é a maior e mais visível marca, né, do amor de Cristo. Essa é a maior e mais visível característica do corpo de Cristo. Assim a gente vai diferenciar o que é igreja e o que é uma simples reunião. A igreja, né, o corpo de Cristo, ele tem esse amor recíproco, esse amor mútuo, esse querer bem uns para com os outros. Tudo bem até aqui, irmãos? Estão compreendendo tudo que a gente está expondo nessa manhã? Tudo bem, né? A gente falou até agora 3 degraus, né, do comportamento cristão. 3 degraus que o cristão deve escalar, né, o cristão para atingir sua maturidade em Cristo, né? 3 degraus. Vemos, recapitulando, o primeiro degrau, detestar o mal. O segundo degrau, apegai-vos ao bem. E o terceiro degrau, amai-vos cordialmente uns aos outros. Vamos ver agora o 4º degrau, irmãos. Quem está anotando aí, anote aí no seu caderninho. 4º degrau. No zelo não sejais remissos. No zelo não sejais remissos. Esse zelo, irmãos, é o cuidado pela vida cristã. E o cuidado pela vida cristã é fundamental. Porque o descuido acarreta consequências sérias, né? Nos traz problemas graves. E o cristão ele não pode viver de qualquer maneira, né? Nós somos sal, nós somos luz. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém que faça, não é? Como Paulo diz. E o nosso cotidiano, nosso dia a dia, ele é uma constante escolha por aquilo que é bom e aquilo que é mal, né? É uma constante escolha da morte e da vida. Isso quer dizer que a nossa vida aqui na Terra, ela é uma preparação para a nossa eternidade. A nossa vida aqui é uma preparação para a eternidade. Costuma-se dizer que o cristão pode abrasar-se, porém nunca oxidar-se. Jesus, em carta à igreja de Laodiceia, exorta: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, irmãos, saiba que Deus disciplina aquele que ama. É por isso que o descuido da vida cristã acarreta problemas. Você vai ter problema. Deus vai disciplinar, certo? Isso é até uma coisa boa, né? Porque Deus disciplina quem ama, né? Deus disciplina quem ele o considera filho, né? Então, se você é um cristão nascido de novo e você não tem zelo, saiba que você tem que estar com as costas preparadas para a chicotada, certo? Porque a disciplina vai vir, né? E isso é motivo de alegria, porque Deus disciplina aqueles a quem ama, certo? Então, 4º degrau é justamente isso, o zelo. No zelo não sejais remissos. Sejam zelosos, irmãos. Vamos ser zelosos por nossa vida cristã, certo? Em 5º lugar, o 5º degrau, sede fervorosos de espírito. Sede fervorosos de espírito. William Barclay comenta esse degrau da ética do comportamento cristão e diz: devemos manter nosso espírito sempre em alta. Espírito fervoroso é espírito que transborda em amor por Deus
e pelo próximo. Ilustra-se esse fervor como uma vasilha de água fervendo no fogo. Irmãos, é exatamente com essa intensidade que Jesus ele repreende Laodiceia. Lá em Apocalipse 3, capítulo 3, desculpa. Apocalipse 3, versículo 15 a 16, diz o seguinte: Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que requer do cristão é que ele seja fervoroso de espírito, é que ele tenha paixão pela salvação das almas, pela santificação da igreja. O cristão fervoroso, ele tem prazer em estar no meio do povo de Deus, tem prazer em servir a Deus, servir a seus irmãos. Costuma-se dizer que a igreja, nos dias de hoje, está cheia de espectadores, pessoas esperando assistir um show gospel, pessoas que só observam, espectadores de fato. E esse não é o propósito da igreja, né? Não foi para isso que Jesus morreu na cruz por você, para que você fosse somente um espectador, que você seja alguém que está só no banco ocupando uma cadeira, né? Não é para isso que Deus nos chamou. O cristão, só um minuto, irmãos. Tudo bem, o irmão Assis pediu para voltar, a gente vai voltar, irmão. Concluindo o nosso pensamento, o cristão ele deve ter esse fervor, né? Esse espírito fervoroso e aguerrido. Vamos voltar aqui o slide 5 que o irmão quer. Então, irmãos, está aí mais uma vez. Sede fervorosos de espírito. Lembrando que no finalzinho, irmãos, a gente vai recapitular cada um desses degraus, tudo bem? Sim, tudo bem. Irmã Mema, irmã Francielma, a gente leu Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, que diz o seguinte: Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, tudo bem? Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Ok? Então vamos continuar, irmãos. Em sexto lugar, o sexto degrau, servindo ao Senhor. Isso aí, irmãos, é de fundamental importância, certo? Quem serve ao Senhor está servindo ao seu próximo. E quem serve ao seu próximo está servindo ao Senhor. Jesus coloca esse assunto da seguinte maneira: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. Vamos lá no Salmo 100, versículo 2. Salmo 100, versículo 2. A gente vê o salmista louvando, né? Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. E esse sentimento de alegria deve ser constante na vida do cristão. Esse prazer, essa alegria em servir a Deus e estar servindo ao reino. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo aconselha o seguinte, lá em Colossenses 4, 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Nós temos um ditado popular que diz que aquele que não vive para servir, não serve para viver. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. Então, o desejo do cristão é também de servir ao Senhor, né? De servir a Deus e, assim, servir uns aos outros, a seus irmãos. Elizabeth Gomes é uma autora
do livro Ética das Pequenas Coisas. Ética das Pequenas Coisas. E nesse livro ela diz o seguinte, que Deus espera de seus filhos pecadores e remidos pelo sangue de Jesus um padrão de excelência em tudo. Deste lado da glória não atingiremos perfeição, no sentido de não pecarmos, mas somos aperfeiçoados a cada dia, à medida que nos achegamos àquele que cumpre em nós o querer e o realizar. Aqui nessa terra, ela está dizendo isso, que aqui nessa terra nós não alcançaremos a perfeição, certo? Não chegaremos ao status de impecabilidade. Porém, nós nos aperfeiçoamos a cada dia mais, à medida que nos achegamos àquele que realiza em nós tanto querer como realizar. A vida cristã ela é uma experiência que se renova a cada dia com relacionamento com Deus e também com os irmãos. Se vocês estiverem com suas Bíblias aí, podem abrir Romanos, capítulo 6, versículo 4. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Paulo diz o seguinte. Vamos abrir? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E se andar em novidade de vida implica, sabe o que, irmãos? Implica isso aqui, certo? Esses degraus da vida cristã. Primeiro degrau, detestar o mal. Segundo, apegar-se ao bem. Terceiro, amar cordialmente uns aos outros. 4. Não ser remisso no zelo pelas coisas de Deus. 5. Ser fervoroso de espírito. 6. Servir ao Senhor com alegria. E nós vamos refletir sobre esses temas. A semelhança de Deus. Mateus 5:48. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. A exemplo para a igreja. 1 Tessalonicenses 1:7. Vós tornastes o modelo para todos os crentes. O espelho dos fiéis. Ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4:12. Então, quero deixar esses 3 versículos para vocês refletirem aí em suas casas. Mateus 5:48. Mateus 5:48. 1 Tessalonicenses 1:7. E 1 Timóteo 4:12. Certo? Vamos refletir sobre esses assuntos. Então, no dia de hoje, a gente viu 6 degraus da vida cristã. 6 degraus que devemos subir para atingir o nosso amadurecimento e assim desfrutarmos daquilo que é a vontade de Deus para nós. Certo? Detestar o mal, apegar ao bem, amar cordialmente uns aos outros, não ser remissos no zelo pelas coisas de Deus, ser fervorosos de espírito e servir ao Senhor com alegria. Certo? Então, do fundo do coração, minha oração é que você tenha aprendido tanto com essa lição quanto eu aprendi. Certo? Se algum dos irmãos que me assiste estiver com alguma dúvida, quer que a gente recapitule algum ponto, pode mandar a mensagem aí que o irmão Raminho está observando sua mensagem. E a gente estará respondendo à medida do possível. Alguma coisa?
Estou aguardando porque tem um delay, né? Um pequeno delay. Mas se os irmãos já compreenderam, amém, glória a Deus. Ok, então, amém, ok? Aula do ponto 4, tudo bem, irmã Alessia. Vamos voltar aqui bem rapidinho ao ponto 4, né? No zelo, não sejais remissos. O que é remisso, irmãos? Os irmãos têm consciência, né, de que remisso no zelo não sejais remissos, ou seja, no cuidado não sejais vagarosos, não sejais omissos. O descuido da vida cristã, como a gente bem falou aqui, ele traz consequências graves, né, para o cristão, né? Você que é nascido de novo, se você tem desprezado a justiça de Deus, tem desprezado os ensinamentos de Deus, saiba que você está sujeito a ser chamado a atenção, né? Está sujeito a que a mão de Deus pese sobre a sua vida. A palavra de Deus nos ensina que Deus, ele repreende, ele corrige aquele a quem ele ama, né? E se você foi nascido de novo, mas por algum motivo tem descuidado da sua vida cristã, saiba que você corre o risco de ser repreendido, né? E a repreensão, com certeza, ela não será agradável, certo? E você pode estar se perguntando, tudo bem, mas como é que eu cuido da minha vida cristã? Como é esse zelo? O que significa esse zelo pela vida cristã? Irmãos, é simples. Observe o que a palavra de Deus nos ensina, né? Nós devemos refletir sobre a palavra, buscar conhecimento na palavra e assim guardá-la em nossos corações. Nós devemos, como é da vontade de Deus, estar juntos como igreja, né? Fazer parte do corpo de Cristo, como é a vontade de Deus, né? Assim como a palavra de Deus nos ensina. Devemos buscar a Deus em oração, né? Fazer conhecidas as nossas súplicas com ações de graça, né? Com orações. E tudo mais nós encontramos neste precioso livro aqui. É o manual da vida do crente, a Bíblia Sagrada. Então, fazer a vontade de Deus e observar a palavra contida neste livro, né? Com certeza nós estaremos zelando por nossa vida cristã e nosso amadurecimento como crentes. Tudo ok? Então, mais alguma coisa, irmãos? Ficou bem claro, né? Então, se os irmãos, glória a Deus, a irmã Elisângela compreendeu bem os ensinamentos, né, contidos nesta lição. E é isso, irmãos. Por fim, vamos observar, né, refletir sobre esses 3 versículos que eu mandei aí. Eu vou pedir para a Raminho mandar aí no chat de novo esses 3 versículos para que a gente possa refletir no decorrer da semana. Mateus 5,48. Manda aí, irmão Raminho. Mateus 5,48. 1 Tessalonicenses 1,7 e 1 Timóteo 14,12. Tudo bem? Mateus 5,48, 1 Tessalonicenses 1,7
1 Timóteo 14:12. Esses versículos aí para a gente refletir no decorrer da semana. Irmãos, 1 Timóteo 4:12. 1 Timóteo 4:12. Irmãos, por hoje essas foram as lições que nós aprendemos no dia de hoje. E próximo domingo nós continuaremos com esse livro, essa série, né, tão abençoadora que tem sido, que é o comportamento do crente. A lição do domingo que vem é o amor no seio da comunidade cristã. O amor no seio da comunidade cristã. Então você que tem assistido, né, as nossas lives, que Deus possa continuar lhe abençoando, né? Saiba que você, à semelhança de Maria, tem escolhido a melhor parte, né? Ouvir a palavra de Deus. E domingo que vem, às 10 horas, a gente possa se encontrar aqui novamente, se assim Deus nos permitir. Amém? Então, se não tiver mais nada, tem mais alguma coisa? Então vamos orar, encerrando esse momento. E eu agradeço por você ter ficado até aqui e ter ouvido, ter aprendido mais, assim como eu aprendi com essa lição. Tudo bem? Então vamos orar, agradecendo a Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Pai bendito, nós somos muito gratos, Senhor, por tudo que ouvimos a respeito de Ti. Nós agradecemos, ó Pai, porque entendemos o cuidado que devemos ter, o zelo para com a nossa vida cristã. Ó Pai, o prazer em servir, o espírito fervoroso, ó Pai. Senhor Deus, nos afastarmos do mal e nos apegarmos a tudo aquilo que é bom, Senhor Deus. Nós queremos refletir sobre essas lições, ó Pai, e que assim nossas mentes sejam, ó Pai, purificadas, nossos corações sejam limpos pela pureza da palavra de Cristo Jesus. Nós agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez na nossa vida e tudo que o Senhor tem feito e tudo que ainda fará, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, uma bênção toda especial para quem nos assiste nessa live, ó Pai. Que o Senhor continue me abençoando, ó Pai, abençoando cada um dos que me escutam, ó Pai. Pois eu te peço no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então a todos um bom dia e a gente espera você logo mais à noite, às 18h30, para o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Ok? Até lá.